Fala, gremistada, tudo bem com vocês? Em mais uma noite de muito pouco futebol, o Grêmio perde na estreia da Copa Sul-Americana e terá que se remobilizar para jogar o Grenal no estádio Beira-Rio neste próximo sábado. Vamos falar sobre isso aqui neste vídeo. Antes, vamos falar dos nossos patrocinadores, são eles: RC Glass Design, trabalha com vidros temperados e espelhos, box de vidro e janelas e portas de alumínio. Então, chama a RC Glass Design no fone 999 15 8110. Falar com o proprietário Rodrigo Chaves. Também para Ferragem Camargo, fica na Avenida da Ponta Grossa, 1055. Vem para Ferragem Camargo. O fone da Ferragem Camargo é 99875 1289. E também pelo fone 3030 3737. Para Pampa Ráfia, todos os tipos de embalagem para você que é produtor, embalagens para sementes, rações, Big Bag e muito mais. A Pampa Ráfia entrega em todo o Brasil e o fone é 982 410708. Falar com o Anderson ou com a Dayana lá da Pampa Ráfia. Também para SOS Car Autoservice, localizada no bairro Tristeza, na rua Doutor Pereira Neto, 1314. Venha para SOS Car Autoservice, sua mecânica de confiança. Pessoal, vamos iniciando o nosso vídeo falando sobre o jogo do Grêmio, a estreia melancólica que o Grêmio acabou fazendo há pouco tempo lá no Uruguai, sendo que nós tivemos um início de jogo aceitável até, com um pouco de posse de bola, saímos com um time meio que misto, alguns jogadores titulares, Arthur, Noriega, o goleiro Everton também titular, o restante do time ali praticamente reserva, mas jogadores que têm um nível de jogar competições sul-americanas, como o Marcos Rocha, o TT, que já jogou em Champions League, em Copa da UEFA, jogadores de nível que não deveriam sentir uma estreia numa Copa Sul-Americana contra um time de menor escalão, no caso que é o City Torque do Uruguai, um time de segunda linha do futebol uruguaio. Como eu vinha falado no primeiro vídeo do dia, pessoal, infelizmente o Castro vem com um trabalho que, na minha opinião, ele acaba trocando muitas peças, mas trocando peças iguais, as que saem as que ele coloca. Vou dar exemplo para vocês, as mudanças do Castro hoje no jogo. Ele tirou o Noriega, que é um volante marcador, botou o Nardoni, que é outro volante marcador, a mesma característica. Ele tirou o Riquelme, colocou o Monsalve, mesma característica. Ele tirou o enamorado da ponta, colocou o Amuso, mesma característica. Ele tirou depois, numa segunda parte, ele colocou o Mac durante uns 5 minutos mais ou menos de meia. Em seguida, ele colocou o Monsalve no jogo, jogou o Mac para uma extrema e ficou com o Monsalve na linha de meio campo ali na frente dos dois volantes. Então, qual a convicção dele? Que primeiro entrou com o Mac de meia na frente dos dois volantes. 5 minutos depois, ele tirou mais um jogador do lado direito, que foi o TT, e entrou o Monsalve. Aí, no momento dessa substituição, o Mac caiu para a extrema direita e o Monsalve foi por meio. Me diz a convicção do trabalho do Luiz Castro fazendo modificações desse tipo. Ele em 5 minutos perdeu a convicção que o Mac faria um jogo bom jogando pelo meio e jogou o Mac por uma ponta direita, por uma extrema direita, 5 minutos depois entrando o Monsalve no meio campo. Então, pessoal, a gente bate na tecla, o trabalho não anda, o Grêmio voltou a jogar com uma linha de 2 volantes, um ao lado do outro, saiu o time jogando com o Noriega e o Arthur lado a lado,
na frente deles o Riquelme, os dois extremas e o Bright White. Essa formação é a formação que nós tomamos o 4-2 no estádio Beira-Rio lá no início do Gauchão. Depois daquele 4-2, o que ele fez? Ele botou o Noriega recuado um pouco mais, como um primeiro volante, jogava com dois caras um pouco na frente do Noriega, sendo que a convicção dele no começo, que nós ganhamos o Atlético Mineiro e ganhamos de 3-0 do Inter, a convicção dele era Monsalve, por um lado, e Nardoni pelo outro. Aí, depois disso, agora ele retorna a ter dois volantes lado a lado e um cara somente na articulação ali mais à frente. Como que nós vamos ganhar o meio-campo, pessoal? Sendo que tem um Monsalve ou um Riquelme, que também não é um jogador de movimentação, como meia, e dois extremas lá na frente e um centroavante. Não tem condições de tu ganhar nenhum meio-campo com pouca gente povoando aquele setor. E o Grêmio tem um dos problemas do Grêmio, que os nossos extremas acabam não conseguindo marcar. E todos os jogadores que jogam no meio, Noriega, Arthur, Nardoni, Monsalve, todos esses atletas, nenhum desses atletas tem movimentação e intensidade para fazer o meio de campo ser dinâmico. Aí, sem essa qualidade de intensidade no meio de campo, com dois extremas que não acabam marcando muito, com dois laterais que o Marcos Rocha hoje parecia um cara jogando ao domingo meio-dia, que é veterano, não tem como dar certo, pessoal. O gol do City Torque foi pelo lado direito de ataque deles, esquerdo do Grêmio. O TT acabou não acompanhando, parou na linha do meio-campo e acabou caindo nas costas do Caio Paulista. O Kahneman é um cara que já é um cara que não tem mais velocidade. Então, eu acredito que o Grêmio está totalmente perdido. Eu estou assim, muito temerário com o Clássico Grenal, o que pode acontecer nesse Clássico Grenal, porque o jogo é no Beira-Rio, o time do Grêmio está totalmente sem confiança, muitos jogadores sem mostrar o mínimo de qualidade, de vontade. Então, a gente vai ter que conversar bastante ainda durante essa semana, até o dia do Clássico Grenal, mas eu estou temendo muito o resultado do Clássico Grenal, porque é aquilo que a gente fala no meio do futebol. Quando muitos atletas estão abaixo individualmente, coletivamente, muita gente jogando mal ao mesmo tempo, é porque o trabalho não está sendo ou entendido pelos atletas, ou até mesmo às vezes o time não está querendo mais aquele trabalho e está fazendo o jogo rodar e perder para cair o trabalho. Então a gente tem que ver se é uma postura dos jogadores de não acreditarem mais no trabalho, ou se é somente não estão entendendo o que o Cássio quer passar. Infelizmente, da forma que o Grêmio vem jogando, se o Grêmio jogar com dois volantes, um meio armador e os dois extremas e o Carlos Vinícius na frente do Grenal, é 95% que o Grêmio não vai conseguir a vitória. Porque o Internacional é um time que está jogando reativo, ele joga um pouco mais recuado, e por ser um time reativo e um pouco mais recuado, ele povoa o meio-campo. E é no meio-campo o maior problema do Grêmio no momento. Eu conversava com alguns seguidores do canal hoje à tarde, amigos. Será que não é a hora de a gente tentar Noriega e Arthur de volante? Dois volantes ali. Pela direita, um Thiaguinho, que dá qualidade de bola andando. E pela esquerda, um cara que seja um meia, ou Monsalve, ou até mesmo Riquelme, um meia atacante ali. E na frente, a Musa e Carlos Vinícius. Para a gente tentar resguardar um pouco mais e antes de tentar ganhar, não perder as partidas. Porque a gente deixou de perder para o Remo, a gente perdeu para o Vasco, que é um time bem assim, nota 6. A gente perdeu para o São Paulo lá, poderíamos ter tomado 3 ou 4 gols.
Então, assim, a gente está muito abaixo defensivamente. A gente precisa primeiro parar, não perder, acertar do meio para trás, para depois tentar jogar. Se o Luiz Castro não tiver essa humildade de tentar, vamos primeiro nos defender, fazer o jogo, depois a gente tenta ganhar, a gente pode chegar nesse Grenal e perder muito feio. Apesar de eu achar que o time do Inter não tem tanta qualidade, o time do Inter tem muita intensidade, muita vontade, coisa que tu não vê nos jogadores do Grêmio. O Grêmio no segundo tempo do jogo de hoje foi muito abaixo tecnicamente, de vontade, individualmente, coletivamente, tudo. O Grêmio não teve nada no segundo tempo. O primeiro tempo tu ainda salva, teve um pênalti que acredito que era para ter sido marcado, foi mal anulado. Teve aquela jogada que o Bright White acabou perdendo o gol, mas jogadas que não foram criadas pelo Grêmio. O pênalti foi um lançamento lá de trás, que acabou saindo um contra-ataque. A bola que o Bright White acaba perdendo o gol foi um passe errado do lateral esquerdo do time do City Torque. Então, não foi nenhuma qualidade do Grêmio criada. Então, pessoal, a gente vai ter que colocar o rabinho entre as pernas e primeiro não perder, principalmente nesse Grenal, para depois tentar atacar. Senão, pode acontecer coisa muito negativa para nós nesse jogo. E eu acredito que se o Grêmio acabar perdendo o Grenal, Luiz Castro pode estar balançando muito. No momento, o que segura mais o Luiz Castro, na minha opinião, é a multa dele, que ele ganha quase 2 milhões por mês e ainda tem 32 meses para ele receber ainda. 32 milhões de reais para ele receber ainda. Se ele tem 24, era 2 anos de contrato, 24 meses. No momento ele tem 20 meses para receber ainda. Dá quase 40 milhões de reais para ele receber. O que segura ele ainda é essa multa. Mas se o Grêmio acabar perdendo o Grenal da forma que eu acho que se ele entrar com esse time novamente, com esse esquema, o Grêmio pode perder, pode custar o emprego dele. Não interessa a multa. Acredito que aí a pressão vai ser muito forte. Certo, pessoal? Dá like nesse vídeo, compartilha. Já passamos, como eu falei no vídeo da manhã, ali de 5 mil visualizações no canal nos primeiros 4, 5 dias aí. Então eu conto com vocês. Amanhã tem mais vídeo falando sobre Grêmio. Vamos repercutir mais ainda a Semana Grenal, que a partir de amanhã vai começar a ser comandada e muitas notícias vão começar a perambular aí e a gente vai trazer aqui no canal para vocês, certo? Like nesse vídeo, compartilha, segue o canal e até amanhã, pessoal!